Olá pessoal, quem fala aqui é a Eduarda e o vídeo de hoje é um pouco atípico. Eu não vim aqui para falar sobre direito do trabalho, sobre jurisprudência ou sobre convenção coletiva. Eu vim aqui para me apresentar e para que você tenha a oportunidade de me conhecer melhor, saber como eu comecei, quais são meus projetos futuros. Então, se você tem interesse, nesse tipo de conteúdo mais pessoal, já deixa seu like aqui, para que a gente também possa trazer outros conteúdos além de conteúdos jurídicos. Então, vamos lá para o vídeo. Bom, primeiro, meu nome é Eduarda Pires Nunes, eu sou advogada trabalhista na cidade de Sombrio, em Santa Catarina, mas eu atuo de forma virtual para todo o Brasil. Então, aqui em Santa Catarina fica nosso escritório físico, mas a gente tem demandas por todo o Brasil. Eu tenho 25 anos e já tenho 3 anos e meio aí como advogada, mas a minha jornada na advocacia vem muito antes disso. Eu entrei na Universidade de Direito com 17 anos de idade, com uma cabeça totalmente diferente da cabeça que eu tinha no momento que eu me formei. Eu entrei na faculdade imaginando que eu seria juíza, que meu futuro no mundo do direito seria concurso público, seria realmente a magistratura. Eu não imaginava em qualquer outra profissão, muito menos na advocacia. A gente, quando entra na faculdade, tem uma visão totalmente diferente de como funcionam as coisas, né? É só aquele mundo idealizado, a gente não sabe como realmente funciona a realidade. Então, eu entrei na faculdade com esse norte, tendo como esse norte de prestar concurso público, de ser um dia juíza. E aí eu comecei, então, procurar estágios para poder ter experiências práticas, além dos conhecimentos que eu tinha na faculdade. Então, meu primeiro estágio foi num cartório, também foi o primeiro emprego que eu tive na vida, e eu simplesmente adorei. Ali eu fazia escritura pública, fazia escrituras de inventário, tinha bastante trabalho mesmo, e eu aprendi muito, adquiri muita experiência, apesar de ter ficado pouquíssimo tempo ali. Foi apenas 2 meses nesse estágio, porque quando eu estava no estágio, eu recebi a oportunidade de entrar em um outro estágio no gabinete. Eu não poderia acumular os dois. Então, como o meu sonho era ser juiz até então, eu pensei, não, eu tenho que agarrar essa oportunidade e entrar nesse mundo, do poder judiciário. Então, eu tinha na época 18 anos, participei do processo seletivo e fui contratada junto com outra estagiária que também estava na mesma fase da faculdade, a gente estava na época na 4ª fase, e ela tinha mais ou menos a minha idade também, foi uma pessoa assim muito especial para mim. Só que a partir do momento que eu entrei dentro do fórum, que eu comecei a trabalhar e ver como funciona a rotina dos assessores, do juiz em si, eu percebi que aquilo realmente não era para mim. Comecei a me decepcionar com a profissão. Eu vi que realmente, não sei se foi a experiência, eu tive esse primeiro juiz com quem eu trabalhei, ele era muito jovem, se eu não me engano, ele tinha 28 anos na época. E eu lembro que até no dia que eu fui fazer a prova, eu nem sabia que ele era o juiz. Ele chegou, cumprimentou, eu pensei, nossa, deve ser um estagiário, né? E depois eu fui descobrir, era o juiz que ia ser meu chefe. Ele era muito querido, ele tinha muita paciência com a gente, ele gostava muito de latim, então ele ensinava muito sobre isso. Mas mesmo assim, eu comecei a perceber que aquilo ali talvez não fosse para mim. Mas eu continuei trabalhando ali, até que esse juiz, ele tinha acabado de passar no concurso, ele ainda era juiz substituto. Então, quando o juiz está nessa fase de substituto, ele pode ser movimentado para qualquer lugar. Então, esse juiz, ele foi retirado daqui de Sombrio, onde a gente trabalhava, e foi levado para Tubarão. E aí, nisso, meu estágio encerrou. Fazia uns 8 meses que eu estava trabalhando com ele. E aí, como eu já tinha trabalhado ali, o pessoal do fórum, muito queridos, me ofereceram uma vaga para trabalhar no cartório. Então, eu fiquei uns 2 meses aí parada e comecei já no trabalho do cartório, onde eu também, por incrível que pareça, foi um trabalho assim, maravilhoso. Eu aprendi muito. Eu sinto que eu aprendi mais ali no cartório do que no gabinete, porque eu consegui pegar realmente um processo desde o início,
entender todas as fases, como é que funcionava a estrutura de um processo, né? E aí, depois de alguns meses no cartório, eu fui chamada para ir para o gabinete, que daí seria com outra juíza. Logo que eu comecei no gabinete, eu acho que eu fiquei uns 2 dias e deu a pandemia. Era março de 2020, mais ou menos, e tudo virou online. Então, a gente ficou, acho que uma semana sem trabalho e depois a gente começou a trabalhar de forma remota em casa. Foi bastante difícil, sim, mas foi onde eu percebi realmente que magistratura não seria para mim. E aí bate aquele desespero, porque nisso eu já estava na 8ª fase da faculdade, não tinha experiência nenhuma ainda na advocacia, né? Ia fazer a prova da OAB, e nisso eu tive a oportunidade de fazer um estágio aqui no escritório, com os meus atuais sócios, que é o Arnaldo e o Marcelo. Então, eu comecei a estagiar aqui e ter realmente esse contato, né? Esse primeiro contato realmente com a advocacia, porque até então eu só tinha tido contato com os estágios obrigatórios ali da faculdade, né? Mas isso é muito básico. E aí eu comecei a pegar tudo que era tipo de caso, família, trabalhista, direito administrativo também. E aí eu comecei a realmente me apaixonar pela advocacia e ter uma visão totalmente diferente daquela que eu tinha no início da faculdade, em que eu pensava, nossa, advocacia nem pensar. Comecei a ver isso realmente como um futuro para mim. E, nossa, foi um divisor de águas, assim, né? E quando eu estava ali na 10ª fase, não tinha me formado ainda, mas estava em vias de me formar, eu recebi o propósito de ser assessora dessa juíza com quem eu trabalhei. E aí, é, pesou bastante, né, em o que, que eu deveria fazer, porque, querendo ou não, o salário de assessora é bem bom, né, para quem tá prestes a se formar. Minha família também era super a favor de que eu fosse assessora. Só que algo dentro de mim dizia, não, eu acho que você já trabalhou lá, você não gostou, e você tá amando onde você trabalha hoje, então que tal dar uma chance para isso, né? Então foi o que eu fiz. Logo que eu me formei, eu já virei sócia, né? E aí, graças a esse estágio, eu aprendi tudo que eu sei da advocacia, aprendi muito, sou muito grata por esse período. E logo que eu me formei, eles já me chamaram, né? Já me colocaram como sócia. Desde então, estou aqui. No início, né? Éramos só nós três, eu, Arnaldo e Marcelo. Depois foi entrando mais gente, depois chegou o nosso outro sócio Bruno, e a nossa equipe realmente nós viramos um time, né, digamos assim. E graças a Deus as coisas foram fluindo, eu fui me destacando na área trabalhista, né, a gente foi cada vez mais direcionando, né, cada sócio com uma especialidade, e essa especialidade foi a que eu, à primeira vista, também não tinha nenhuma expectativa, mas acabei me apaixonando, né? Já fiz uma pós-graduação nesse meio tempo e hoje eu estou predominantemente nessa área, sou muito realizada, nossa equipe cresceu muito, né? Hoje em dia a gente tem outras pessoas por trás aqui na nossa área trabalhista, esperamos colocar cada vez mais pessoas para a gente dar conta da demanda, porque como eu falei, né? A gente atua em todo o Brasil, então chega muita coisa, e uma coisa que a gente sempre prezou aqui no escritório é que ninguém consegue crescer sozinho. Então, a gente precisa de outras pessoas, a gente precisa ter uma equipe completa para poder prestar esse trabalho de excelência que a gente presta, só quem é nosso cliente sabe, né? E não é à toa que a gente está aí com mais de 1.300 avaliações positivas, somos o escritório mais bem avaliado de Sombrio e somos muito gratos por tudo isso. Acho que esse vídeo vai acabar ficando bem longo, mas espero que você tenha conseguido me conhecer um pouco melhor, né, minha trajetória profissional até aqui, e eu tenho certeza que esse é só o começo, né? E eu sou muito grata por todos que passaram pela minha equipe, primeiramente, né, todos os clientes que já passaram por nós até hoje. Cada caso é uma vida, né, que a gente tem a oportunidade de melhorar, que tem a oportunidade de fazer a diferença, então isso é muito gratificante. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal para que a gente continue cada vez mais publicando vídeos de direito do trabalho e de vez em quando também um tema mais pessoal. E se você ficou com alguma dúvida, quiser deixar nos comentários, eu vou ficar muito feliz em responder. Muito obrigada.